revelados no canal do documentário. Fique por dentro desse incrível vídeo. Se inscreva e deixe seu like. Antigo selo sumério retratando os Anunnaki. Anunnaki, cujo significado pode ser entendido como os que vieram do céu, descendência da realeza ou prole do príncipe, são um grupo de divindades sumérias, acádias e babilônicas. Os Anunnaki eram creditados como sendo descendentes de Anu, ou An, o deus sumeiro do céu, e sua consorte, a deusa da terra Ki. Samuel Noah Kramer associa Ki com a deusa mãe sumeira Ninursag, afirmando que eram originalmente a mesma figura. O mais antigo dos Anunnaki foi Enlil, o deus do ar e chefe do panteão sumério. Os sumérios acreditavam que, até Enlil nascer, a terra e o céu não haviam sido separados. Então, Enlil dividiu a terra e o céu em dois e levou consigo a terra, enquanto seu pai Anu levou consigo o céu. Sua relação com o grupo de deuses, conhecido como Isigi, não é clara. Às vezes os nomes são usados como sinônimos, mas, no mito do dilúvio de Atrasis, tem de trabalhar para os Anunnaki, rebelando-se após 40 dias e substituídos com a criação dos seres humanos. Jeremy Black e Anthony Gleason oferecem uma perspectiva ligeiramente diferente sobre os Isigi e Anunnaki, escrevendo que o Jigu ou Isigi é um termo introduzido no período babilônico antigo como um nome para os 9 grandes deuses. Embora, por vezes, mantivesse esse sentido em períodos posteriores, desde o período babilônio médio é geralmente usado para se referir aos deuses do céu coletivamente, assim como o termo Anunnako, Anuna, foi posteriormente usado para se referir aos deuses do submundo. No épico de criação, dizem que há 300 Ugigi do céu. Pseudo-história moderna. Em seu livro de 1976, The 12th Planet, o autor russo-americano Zecharia Sitchin alegou que os Anunnaki eram na verdade uma raça de seres extraterrestres do planeta não descoberto Nibiru, que veio à Terra cerca de 500 mil anos atrás para minerar ouro. Segundo Sitchin, os Anunnaki usaram engenharia genética para criar o Homo erectus para serem seus escravos. Sitchin alegou que os Anunnaki foram forçados a deixar a Terra quando as geleiras da Antártica derreteram, causando a dilúvio de Noé, que também destruiu as bases dos Anunnaki na Terra. Eles tiveram que ser reconstruídos e os Nefilim, necessitando de mais humanos para ajudar nesse esforço maciço, ensinaram-lhes agricultura. Ronald Fritz escreve que, de acordo com Sitchin, os Anunnaki construíram as pirâmides e todas as outras estruturas monumentais de todo o mundo que os teóricos dos antigos astronautas consideram tão impossíveis de construir sem tecnologias altamente avançadas. Sitchin também alegou que os Anunnaki haviam deixado para trás híbridos humano-alienígenas, alguns dos quais ainda hoje estão vivos, desconhecendo sua origem alienígenas. Sitchin expandiu essa mitologia em trabalhos posteriores, incluindo The Stairway to Heaven, 1980, e The Voice of God Sandman, 1985. Em The End of Days, Armageddon and the Prophecy of the Return, 2007, Sitchin previu que os Anunnaki retornariam à Terra, possivelmente em 2012, correspondendo ao final do calendário mesoamericano. Os escritos de Sitchin foram universalmente rejeitados pelos historiadores tradicionais, que rotularam seus livros como pseudo-história, salientando que Sitchin aparentemente deturpa deliberadamente textos sumérios, citando-os fora de contexto, truncando citações e traduzindo erroneamente palavras sumérias para lhes dar significados radicalmente diferentes de suas definições aceitas. No entanto, porque Sitchin trabalhou à sombra da obra de Erich von Däniken, amplamente divulgada, eram os deuses astronautas. Ele conseguiu escapar da atenção de desmascaradores, permitindo que suas teorias se tornem mais influentes.
Embora o próprio Sitchin tenha descrito os Anunnaki como humanoides, em um livro publicado em 1994, o teórico da conspiração Arthur Warren propôs que eles eram realmente reptilianos. O teórico britânico da conspiração David Icke expandiu ainda mais essa tese, alegando que as linhagens alienígenas sobreviventes mencionadas por Sitchin eram as Irmandade da Babilônia, uma raça de alienígenas reptilianos que mudam de forma que secretamente controlam todos os governos do mundo e mantêm os humanos escravizados, usando os Illuminati como uma de suas peças figurativas de xadrez. Incidentes. Moberly Joutaim. O incidente Moberly Joutaim, ou os fantasmas do Petit Trianon ou Versalhes, foi um evento que ocorreu em 10 de agosto de 1901 nos jardins do Petit Trianon, envolvendo duas acadêmicas do sexo feminino, Charlotte Anne Moberly, 1846-1937, e Eleanor Joutaim, 1863-1924. Ambas as mulheres eram oriundas de famílias instruídas. O pai de Moberly era um professor e um bispo, e o pai de Joutaim era um vigário. Durante uma viagem a Versalhes, elas visitaram o Petit Trianon, um pequeno castelo no interior do Parque do Palácio de Versailles, onde supostamente sofreram um lapso de tempo e viram Maria Antonieta, bem como outras pessoas do mesmo período. Viajantes. Billy Meyer. Billy Edward Albert Meyer, 3 de fevereiro de 1937, é um cidadão suíço que afirma ser um contatado de UFO e profeta. Ele é também a fonte de muitas fotografias controversas de OVNIs, que ele afirma serem evidências de seus encontros. Meyer relata o contato regular com os extraterrestres, que ele chama de Plejaden, alienígenas de além das Pleiades, descrevendo-os como aliens humanoides pleiadianos, como contou na versão completa da mensagem Fronte Pleiades, Vol. 2, na página 512, Meyer foi levado de volta no tempo através do extraterrestre Asket, onde se encontrou pessoalmente com Manuel, que alega ser o Jesus real, e que disse a Meyer que a evolução de Meyer foi maior do que a do próprio Manuel, dizendo: na verdade, sua evolução continuou por mais de 2000 anos, fato que eu não considerei. O contato com Manuel durou 4 dias e Meyer foi devolvido ao tempo presente. John Titor. John Titor é o nome usado em vários bulletin boards durante os anos de 2000 e 2001 por um postador que alegava ser um viajante do tempo do ano de 2036. Nessas postagens, ele fez diversas predições, algumas vagas, outras bem específicas, sobre eventos no futuro próximo, começando com eventos em 2004. Ele descreveu um futuro drasticamente modificado no qual os Estados Unidos foram partidos em 5 regiões menores. O meio ambiente e a infraestrutura foram devastados por um ataque nuclear e muitas outras potências mundiais foram destruídas. Até hoje, a história tem sido recontada em diversos sites, em um livro, em uma peça de teatro e, recentemente, no anime Steins Gate. Ele também foi discutido ocasionalmente no programa de rádio Quast to Question. Neste aspecto, a história de Titor pode ser única em termos do amplo apelo a partir de uma mídia originalmente limitada, um fórum de discussões da internet. André Vigarosin. André Vigarosin é uma pessoa que teria sido presa em janeiro de 2003 por violações da Comissão de Títulos e Câmbio dos Estados Unidos, SEC, por fazer 126 operações de alto risco de ações e ser bem-sucedido em cada uma delas. Conforme relatado, Carusin começou com um investimento inicial de $800 e terminou com mais de $350 mil, o que chamou a atenção da SEC. Mais tarde, os relatórios sugerem que depois de sua prisão, ele apresentou uma confissão de 4 horas, em que ele afirmava ser um viajante do tempo de 200 anos no futuro.
Ele se ofereceu para dizer aos investigadores coisas como o paradeiro de Osama Bin Laden e a cura para a AIDS em troca de uma punição mais branda e ser autorizado a regressar à sua máquina do tempo, embora ele se recusou a dizer aos investigadores a localização ou funcionamento de sua máquina. A história de Carusim originou-se como uma peça de ficção no Weekly World News, um jornal satírico, e mais tarde foi repetida pelo Yahoo News, onde a sua natureza fictícia tornou-se menos aparente. Logo foi noticiado por outros jornais e revistas como sendo um fato. Isso, por sua vez, levou a um marketing de boca a boca que se espalhou por caixas de entrada de e-mails e fóruns de internet, levando a descrições mais detalhadas dos eventos. Tecnologia. Experimento Filadélfia foi um suposto projeto naval militar realizado no estaleiro naval da Filadélfia em Filadélfia, estado da Pensilvânia, Estados Unidos, por volta de 28 de outubro de 1943, na qual o destroyer de escolta Us Eldridge tornou-se invisível aos observadores por um breve período. É também referido como Projeto Rainbow. A história é amplamente considerada como uma farsa. A Marinha norte-americana afirma que tais experimentos jamais ocorreram. Além disso, detalhes sobre a história contradizem os fatos sobre o russo Eldridge. Isso, contudo, criou ondas de círculos envolvendo teoria da conspiração, e participantes do experimento Filadélfia foram relatados em outras teorias da conspiração envolvendo o governo norte-americano. O projeto Montauk foi acusado de ser uma série de projetos secretos do governo dos Estados Unidos realizado em Camp Air Air Force Station em Montauk, Long Island, com a finalidade de desenvolver técnicas de guerra psicológica e investigações exóticas, incluindo a viagem no tempo, viagem no hiperespaço, invisibilidade e a luz visível, infravermelha e radar. Devido à falta de evidências para apoiar o grupo de hipóteses, os críticos argumentam que o projeto Montauk é uma teoria da conspiração ou apenas uma lenda urbana ou um absurdo. Jacques Vallée descreve as alegações do projeto Montauk como uma consequência de história sobre o experimento Filadélfia. Outros. Vítima de acidente que veio do passado. Rudolph Fentz, supostamente nascido em 1847, Nova York, junho de 1950, também conhecido como Rudolph Fentz, é o personagem fictício central de uma lenda urbana. A história de Rudolph Fentz é uma das lendas urbanas mais significativas da década de 1970 e tem sido repetida desde então. Com a propagação da internet na década de 1990, tem sido relatada com mais frequência como uma reprodução de fatos e apresentada como evidência para a existência involuntária da viagem no tempo. O folclorista Chris Albeck investigou a história e descobriu que ela tinha origem em um livro de ficção científica dos anos 1950, A Voz Fronteira Alegria de Ralph M. Waldo, que tinha copiado do conto Inscared, obra de Jack Finley, 1911-1995, do qual a história de Fentz teve origem. Spammer de viagem no tempo. Semelhante aos casos de John Titor, Bob White ou Tim Jones, foi enviado um número desconhecido de e-mails com spam para a internet entre 2001 e 2003. O conteúdo dos e-mails era sempre o mesmo. Uma pessoa estava tentando encontrar alguém para suprir o gerador de distorção dimensional. Em algumas ocasiões, ele afirmou ser um viajante do tempo preso no ano de 2003. Em outras, afirmou apenas estar à procura de parceiros para viagens no tempo. Algumas das pessoas que receberam as mensagens começaram a responder no mesmo tom, alegando possuírem equipamentos tais como o solicitado gerador de distorção dimensional. Uma dessas pessoas, Dave Hill, montou uma loja virtual na qual o viajante do tempo poderia comprar o gerador de distorção. Antes o motor hard drive. Logo depois, o viajante do tempo foi identificado como o spammer profissional James R. Todino, conhecido como Robbie.
As tentativas de Todinho de viajar no tempo eram uma crença séria, e enquanto ele acreditava que era perfeito e mentalmente estável, seu pai estava preocupado com todas aquelas respostas de seus e-mails, e achava que tudo isso estava alimentando os problemas psicológicos de Todinho. Em seu livro, Spankings, o jornalista Brian S. Williams, que havia descoberto a identidade de Todinho para a revista Wired, revelou que Todinho havia sido anteriormente diagnosticado com transtorno dissociativo e esquizofrênia, explicando os problemas psicológicos dos quais o pai de Todinho havia falado. Todinho, o viajante do tempo, foi imortalizado na canção Rewind do trio de jazz Groovely, em seu álbum de 2003, Arrivederci. A canção usa frases retiradas de e-mails de Todinho em sua letra. Homem moderno em fotografia de 1941. Uma fotografia de 1941 da reabertura da Salesforce Bridge em Gold Bridge, Colômbia Britânica, Canadá, foi declarada por mostrar um viajante do tempo. Alegou-se que suas roupas e óculos de sol eram modernos e não faziam parte da moeda usada na década de 1940. A foto é oriunda do Pioneer Bralorne Museum, e foi apresentada em sua exposição virtual Their Past Lives Are, produzida e apresentada por meio de investimentos do Museu Virtual do Canadá, VMC. Outras pesquisas sugerem que a aparência moderna do homem pode não ter sido tão moderna. O estilo de óculos de sol apareceu pela primeira vez na década de 1920, e de fato, Barbara Stanwyck pode ser vista usando um par similar no filme Double Indemnity, 3 anos depois. À primeira vista, alega-se que o homem está vestindo uma moderna camiseta estampada, mas em um exame mais atento, parece ser um suéter com um emblema costurado, o tipo de roupa frequentemente usado por equipes esportivas da época. O restante de sua roupa aparentemente estava disponível na época, embora suas roupas fossem muito mais casuais do que as usadas pelos outros indivíduos na fotografia. Grupos debatem sobre se a imagem realmente mostra um viajante do tempo, foi foto manipulada, ou está simplesmente sendo confundida como anacrônica. O time Traveling Hipster tornou-se um caso estudo em fenômenos virais da internet em museus, que foi apresentado na conferência Museums and the Web em 2011, na Filadélfia. Usuário de telefone celular de 1928. Em outubro de 2010, o cineasta norte-irlandês George Clarke enviou um vídeo intitulado Chaplin's Time Traveler para o YouTube. O clipe analisa o material bônus em um DVD do filme de Charlie Chaplin, The Circus. Incluído no DVD está a metragem da premiere do filme em Los Angeles no Grand Chinese Theatre em 1928. Em um ponto, uma mulher é vista andando, segurando um objeto junto ao ouvido. Clarke disse que, no exame mais minucioso, ela estava falando em um dispositivo fino e preto que parecia ser um telefone. Clarke concluiu que a mulher era, possivelmente, uma viajante do tempo. O vídeo recebeu milhões de visitas e foi o assunto de notícias televisivas. Nicholas Jackson, editor associado da revista The Atlantic, diz que a resposta mais provável é que ela está usando um novo aparelho auditivo portátil, tecnologia que estava sendo desenvolvida no momento. Philip Kroska, um arquivista da Bernard Baker Medical Library da Universidade Washington em St. Louis, acha que a mulher talvez estivesse segurando uma corneta acústica retangular. O jornalista do Daily News, Michael Sheridan, disse que o aparelho era provavelmente um aparelho auditivo antigo, talvez fabricado pela Acousticon. John Krasinski. O retrato de 1835, obra do pintor dinamarquês Christian Kobke, no Statens Museum for Kunst, Copenhague, chamou a atenção por ser muito parecido com o ator John Krasinski. O John Krasinski respondeu dizendo: "Uau! Parece um pouco intelectual para o marketing da NBC, mas eu gosto." A pintura, na verdade, retrata Carlo Adolf Feuerberg, um fabricante de sabão. A semelhança de Krasinski e Feuerberg levou a uma campanha viral, debatendo se Krasinski havia posado para o quadro em 1835. Fatos revelados. Agradecemos o seu apoio. Se inscreva e deixe seu like. Até a próxima.